galera? Vamos então começar a resolver o problema 8. A diagonal de um quadrado mede 6 raiz de 2 centímetros. Nessas condições, qual é o perímetro desse quadrado? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, né? Então, o quadrado todos os lados vão ser iguais, tá? Então, o que a gente vai ver? Se aqui está dizendo que a diagonal é isso aqui, quando vai de uma ponta a outra, né? É 6 raiz de 2. O ângulo é 45, tá mostrando aqui. Eu quero saber o lado, ó, tá? Todos esses lados vão ser o mesmo valor. Eu quero saber o lado, então esse aqui eu tenho condições de ver. Oposto ao ângulo, eu tenho o cateto oposto, tá ali, ó, né? Lá na frente do ângulo, o cateto oposto. Então, o cateto oposto vai ser x, vai ser o valor que eu quero descobrir, né? X. Hipotenusa, ó, oposto ao ângulo reto, maior lado, hipotenusa. Tá lá, ó, hipotenusa, a gente vai representar com um Hzinho, 6 raiz de 2. Então, vamos ver qual a equação que eu vou escolher, qual fórmula, né? Cateto oposto e hipotenusa eu tenho aqui, ó, no seno. Então, eu vou escolher o seno. Seno de 45, que é o nosso grau, é igual a x sobre 6 raiz de 2. Ó. No lugar do cateto oposto, eu botei x, que é o cateto oposto. No lugar da hipotenusa, Hzinho, botei 6 raiz de 2, tá? Agora, antes de continuar, eu vou ver qual o valor. Eu vou continuar aqui, ó. A flechinha está mostrando que continua aqui. Eu vou ver lá na nossa... Como está em raiz aqui, está mostrando raiz, eu vou lá na nossa tabelinha de ângulos notáveis e vou ver qual é o seno de 45 graus. Vou ver que é raiz de 2 sobre 2, tá? Montada a equação, agora eu posso resolver. X vezes 2, ou 2 vezes x, 2x, coloquei aqui, multiplica cruzado. Raiz de 2 vezes 6 raiz de 2, tá aqui, ó, 6 vezes raiz de 2 raiz de 2. Lembrem que quando a gente multiplica duas raízes iguais, né, a gente pode anular isso aqui, porque isso aqui vai ficar ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, a gente anula o quadrado com a raiz. Então, vai ficar só 2, ó, 6 vezes 2. Então, isso aqui virou isso aqui, tá? 2. 2 vezes 6, 12, né? Ó, sobre 2, 6. Como a gente quer saber o perímetro, são 4 lados, então 4 vezes 6. Então, tá lá o nosso resultado, 24 centímetros, tá? Próximo. Em um triângulo retângulo isósceles, cada cateto mede 30 centímetros. Determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Então, um triângulo retângulo isósceles, o que significa isósceles? Que tem dois lados iguais, ó. Então, esses lados aqui, ó, vão ter 30 centímetros e aqui também 30 centímetros. Agora, a gente não tem ângulo aí, não precisa, vamos ver como é que vamos resolver isso aí, ó. A gente tem hipotenusa e tem o valor dos lados. Então, a gente vai resolver isso, fica mais fácil, com o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual a lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Então, vamos substituir, ó. O que ele está perguntando? A medida da hipotenusa. Então, eu vou colocar no lugar dos lados, ó, 30. Os dois são 30, fica 30. 30 ao quadrado, 900. 30 ao quadrado, 900. 30 vezes 30, né? 30 vezes 30. Agora aqui, somando os dois, 1800. Então, passo essa potência para o outro lado virando raiz. Raiz de 1800. Como eu vou resolver uma raiz de 1800? Eu não vou deixar assim, porque tem que simplificar essa raiz, né? Muito grande. Como é que eu vou fazer? Lá, achar os fatores, né? Primeiro eu vou dividir por 2, são os números primos, né? 2, 3, 5, 7, assim por diante. Então, eu vou começar pelo menor. Dá por 2? Dá, porque é par. Deu 900. Dá por 2 de novo? Dá, porque ainda é par. Aqui dá 450. Dá por 2 de novo? 225. Não dá mais por 2, então vamos dividir por 3. Dá 75. Por 3 de novo, dá 25. Agora só dá por 5. Dividido por 5, 5. 5 de novo, 1. Então, sempre aumentando os valores, tá? Comecem sempre pelo menor e vão aumentando à medida do necessário. Agora, o que eu faço? Ó? Pego os pares, aqueles que têm valores iguais. Cada parzinho eu faço uma potência, ó. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Sobrou um 2 aqui. Então, vamos passar tudo isso aqui para cá, ó. 2 ao quadrado tá aqui.
3 ao quadrado tá aqui. 5 ao quadrado tá aqui. O 2 sozinho tá aqui. Agora colocamos todos dentro de uma raiz, ó, uma raiz para todos eles. Nesses aqui que tem ao quadrado, a gente pode cortar a raiz. Ficou aqui só 2, corta aqui só 3, corta aqui só 5, aqui, né? 5. Como esse aqui não dá para cortar, porque não era parzinho, era sozinho, vai ficar dentro da raiz. Então a resposta é 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30. 30 raiz de 2 centímetros. Se resolver isso aqui, extrair a raiz de 2 e multiplicar por 30, vai dar esse valor aqui, tá? Ok? Vamos ver essa. Vou apagar esse aqui, né? Então, o que que diz ali? Uma parede tem 4,5 metros de altura. Uma escada, 4,5 metros de altura. Vamos desenhar a parede aqui. Parede, 4,5 metros. Vamos pegar outra caneta. 4,5 metros, tá? A parede aqui. Uma escada de 5 metros está apoiada, de 5 metros de comprimento, está encostada nessa parede. Qual será o ângulo aproximado de inclinação da escada? Então, ó, aqui está a escada, aqui está o chão, né? Inclinação, ó, quando a escada está assim, reta. Se eu inclinar ela, vai formar o ângulo aqui, né? Então, aqui que é o ângulo de inclinação. Qual será o ângulo de inclinação? X. O que mais que eu tenho ali? Uma parede tem 4,5 metros de altura, tá aqui. Uma escada de 5 metros, ó, 5 metros na escada, está encostada na parede. Qual será o ângulo aproximado de inclinação? Então, eu tenho aqui o X, o ângulo que eu quero saber. Agora, o ângulo aqui é incógnita, tá? Cateto oposto vai ser esse aqui, ó, 4,5, cateto oposto. E tenho também a hipotenusa, ó, oposto ao ângulo reto, né? Aqui, 5 metros, lá tá, ó, 5. Vou usar de novo o seno, ó, que tem cateto oposto e hipotenusa, né? Os dados que eu tenho eu posso usar nessa fórmula aqui. Então, seno de x, cateto oposto em cima, né? Ó, cateto oposto, substituo 4,5. Hipotenusa embaixo, 5. Resolvo essa divisão aqui, vai dar 0,9. O que eu faço agora? Eu preciso saber o ângulo. Isso aqui é só o seno do x, o seno do ângulo que eu quero saber, tá? Cuidem com isso. Esse valor que dá aqui é o seno do ângulo que eu quero saber. Que ângulo é esse aqui? Eu vou lá na tabela e acho um valor mais aproximado, ó. Eu fui lá e achei lá na tabela do seno, na coluna do seno, o valor mais aproximado àquele ali, esse aqui. E qual o ângulo referente a esse, correspondente? 64. Então, a resposta 64 graus é o ângulo que vai formar com a escada, com o chão, né? O ângulo de inclinação. Os olhos de Maria estão a 1,70 metros do chão e ela está avistando o topo do poste sob ângulo de 30 graus e a uma distância de 5 metros da base do poste. Determine a altura total do poste. Então, vamos cuidar aqui, tá? E aqui está considerando a altura da Maria. Então, vamos desenhar aqui a Maria, né? Desenho bem maravilhoso. Então, aqui, ó, a altura dela é 1,70. No final, nós temos que considerar essa altura. Ela está avistando ao topo, ó, os olhos de Maria estão a 1,70 do chão, daqui. E ela está avistando o topo do poste aqui, sob um ângulo de 30 graus. Então, aqui, ó, o triângulo vai se formar aqui nos olhos dela, ó, 30 graus, tá? E é uma distância de 5 metros da base do poste. Então, aqui, ó, da Maria até lá, ó, 5 metros. Se aqui é 5 metros, ali também é 5 metros. Então, aqui 5 metros, né? O que eu quero saber? A altura do poste. Então, toda essa altura aqui eu quero saber. Só que a primeira eu vou ter que calcular esse pedaço aqui, ó, tá? Porque tá marcando o ângulo a partir daqui, a partir dessa altura. Então, x. Então, eu tenho lá o cateto oposto, ó, ao ângulo, vai ser x. Cateto oposto x. Cateto adjacente, é o cateto que ajuda a formar o ângulo. Vai ser o cateto adjacente, tá ajudando a formar o ângulo. Tá aqui, 5. Se eu tenho o cateto oposto e o adjacente, eu vou usar a fórmula da tangente. Olha lá, tangente de alfa, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, aqui no caso, o nosso ângulo não é alfa, porque a gente sabe qual é, ó, 30 graus.
Então, a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O oposto é o x, o adjacente é o sin. Vou lá na tabela e procuro, antes de continuar calculando, né, que continua, eu vou lá na tabela e procuro tangente 30 graus. Vou lá, acho 30 graus, ó, achei aqui, e vou lá na coluna da tangente. Qual é? 0,577. Então, coloco aqui no lugar, ó, de tangente de 30, eu coloco 0,577. Agora é só multiplicar, só passar multiplicando. O 5 passa para cá multiplicando. 5 vezes 0,577 igual a 2, x igual a 2,885. Só que essa medida aqui, ó, é só daqui até aqui. Eu tenho que agora completar a altura do poste com a altura da Maria. Então, somando a altura daquele pedaço que a gente calculou, mais a altura da Maria, 4,59. Ok? Agora essa aqui, vamos apagar. Um pequeno e, porém, horrível alienígena está no topo da Torre Eiffel, que tem 324 de altura. Então, vamos desenhar a torre aqui, 324 metros. E o alienígena está ali. E ameaça destruir a cidade de Paris. Um agente da MIB está no nível do chão, a 50 metros da torre. Então, o agente está aqui está o agente, né? Só que aqui não tá considerando a altura dele. Então, vamos fazer de conta que ele está deitado, né? Deitado aqui com a marma na mão, assim, deitado e mirando. Então, um agente da MIB está no nível do chão a 50 metros da torre, ó. 50 metros aqui, né, da torre, 54 metros, né? 54 metros. Mirando sua arma laser no alienígena. Em que ângulo, em graus, o agente deve disparar o laser? Então, ele está olhando lá, mirando lá no alienígena. Em que ângulo ele deve disparar o laser? Ó? X, tá? Então, a gente tem aqui os dois valores, né? E tem o X, que é o ângulo. Então, de novo, a gente vai calcular o valor do ângulo, que a gente não sabe. Nós temos o que em relação a esse ângulo aqui? Cateto oposto, 324, e cateto adjacente, ó, o que ajuda a fazer o ângulo, 54. Cateto adjacente, 54. Então, eu vou usar a fórmula da tangente, né? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vou substituir a fórmula onde que diz CO, cateto oposto, botei 324. Onde diz CA, cateto adjacente, coloquei 54. Agora, é só dividir isso aqui, ó. Bem simples. 324 dividido por 54 vai dar 6. O que eu faço agora? Isso aqui não é o valor, não é o resultado que eu quero. Aqui é a tangente do ângulo. Eu quero saber qual é o ângulo, né? Então, vou lá ver que tangente mais aproximada existe lá na tabela. Ó. Fui lá na tabela da tangente, lá na coluna da tangente. Sempre cuidem a coluna para não se enganar. E achei esse valor aqui, ó, mais próximo de 6. Fui lá até o ângulo e vi qual é o ângulo correspondente, ó, 81 graus. Ok?